faz em 20 segundos. O Corinthians decidiu um campeonato. A ideia foi do Vanderlei. Quantos jogadores são necessários para ganhar um clássico? A escalação ainda não foi divulgada. O Luxemburgo já tentou com 12 e conseguiu com 10. Todo mundo procurando entender o que tá acontecendo. Neymar é pai ou filho do Corinthians? Você tá de brincadeira você falar isso aí. Qual foi o gol do Santos em cima do Corinthians que virou verso de Mano Brown? Salvador da final, salve o nosso Natal. Vou começar a te responder tudo isso agora, porque esse é o Cês Sabiam especial do clássico alvinegro. Clássico, inclusive, que é o mais antigo entre os grandes de São Paulo, com muita alternância no poder nessa história. Começa com 11-0 pro Corinthians em 1920, passa por 11 anos de invencibilidade de Santos de Pelé e chega até os dias modernos que vamos explorar aqui. A gente começa com um gol tão importante que virou verso na voz de Pedro Paulo, o maior poeta paulistano. Ele mesmo, Mano Brown. Em 1984, Santos e Corinthians chegaram na última rodada do Paulistão depois de 37 jogos, um pontinho de diferença. O timão atrás precisava vencer para ser tricampeão, se empatasse dava peixe. Mas parecia o contrário, o Santos foi para cima, fez o gol do título de uma jogada que todo torcedor já decorou, narrada por lendas como Luciano do Vale, Humberto Ladelli, Fiore Gigliotti, José limpou o Juninho, limpou outra vez, Humberto escapa, rolou para Osmar Santos. Humberto Zé ajudou para Humberto, ele correu, vai cruzar, cruzou. Mas a descrição mais poética e famosa do gol de Serginho Chulapa veio décadas depois. Aos 27, o silêncio canta excede, a explosão crioulo, o rei tem a sorte. Vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, verde intermediária, alcança o meio esquerdo, vai a linha de fundo, a bola parte rasteira, cruza a pequena área aos pés do nosso herói, o sentido de tudo. Chulapa era o homem gol do coração do Mano Brown e do Santos. E por muitos anos seria o único. Por isso que o Mano Brown escolheu essa mesma música para abrir o show dele em um outro momento emblemático do clube. A chegada da hora. A volta de Neymar agora, 12 anos depois de se despedir do Paulistão. A última disputa de Neymar por aqui foi história sendo feita diante dos olhos de todo mundo. Era a quinta final seguida de Paulistão do Neymar e já sabia que, embora ele sonhava em se despedir com um tetracampeonato inédito, o pesadelo dele é que do outro lado tava um timaço do Corinthians de Tite, campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundial. Só faltava o Paulista pra esse elenco pro técnico. Então os dois jogos seguiram esse roteiro. Santos, que dependia muito de seu craque, acelerado, mas bem marcado, enquanto do outro lado um coletivo esforço de Ralf, Paulinho, Danilo, Romarinho, Sheik, Guerreiro, falou mais alto. No primeiro jogo, 2-1 Corinthians no Pacaembu, Neymar e Paulo André acalorados. No seu último jogo por um Paulistão, Neymar teve a chance de comandar uma virada histórica, só que foi anulado pelo Corinthians de novo. Quem deu esperança pro Santos foi Cícero, mas Danilo empatou 2 minutos depois. O Corinthians, todo poderoso na Vila, acabou com o sonho do Tetra e encerrou uma era no Santos. No capítulo final de uma trilogia bem equilibrada das 3 finais de Neymar contra o Corinthians. Em 2009, a gente teve o Ronaldo levantando o troféu. 2 anos depois, em 2011, o menino Ney se vingando. E é dessa final que a gente vai falar agora. Santos encantava o mundo com gols e dancinhas, mas ainda não tinha encontrado o equilíbrio desde a saída de Dorival. A final do Paulistão marcava um pouco mais de um mês desde a chegada de Muricy e a gente já viu um time bem diferente. Momento de decisão do Paulistão 2011. 0-0 para aquele Santos era raridade. Foi assim que acabou o primeiro duelo no Pacaembu. Jogo cansativo e defensivo. A real é que o Santos dançava contra o São Paulo, contra o Palmeiras, mas com o Corinthians o negócio sempre ficava um pouquinho mais sério. O jogo de volta foi guerra. Essa névoa formada pela mistura da chuva e dos sinalizadores era o perfeito retrato da densidade do clássico. Foi esse clima que Arouca escolheu para marcar seu primeiro gol com a camisa do Santos depois de 1 ano e meio. O cruzamento foi do Zé Love, que não era só resenha, foi o garçom da decisão. Ele também serviu o Neymar no gol do título e teve uma forcinha de Júlio César. Gol do título do Santos! Bora então voltar no tempo e lembrar um outro momento iluminado de um craque na Vila Belmiro, um clássico alvinegro, um dos gols mais belos do estádio, reverenciado por Pelé, e foi de um corintiano.
11 de fevereiro de 96, primeiro clássico daquele Paulistão. O Rei tava lá pra prestigiar o filho Edinho, goleiro do Santos, que tinha a base do Brasileiro de 95 e fez 1-0 com um chutaço de Marcos Paulo no ângulo. Edmundo empatou e, como sempre, o jogo foi esquentando. Henrique do Corinthians foi expulso, Edmundo também. Pelo Santos foram pro chuveiro Jean e Marcos Paulo. 9 contra 9, sobrando espaço no campo, cenário ideal pra quem gosta e sabe. Eu tenho certeza que o Tupanzinho rolou essa bola sem imaginar o que tava pra acontecer. Digna de fato de direito desse futebol tetracampeão do mundo. O próprio Marcelinho disse que é o gol mais bonito da carreira, a fiel torcida já votou em enquete como o gol mais bonito da história do Corinthians, mas a honraria maior veio do Rei. Embora você tivesse feito isso em cima do meu filho. Pelé fez uma placa pro Marcelinho pelo gol que ele fez na casa dele, em cima do filho dele. Eu realmente venho comprovar a minha satisfação, a minha alegria, porque o futebol é isso. Aí vem a parte mais louca da história, o Marcelinho perdeu a placa do Rei Pelé. Ele não sabe se foi roubado, se foi uma mudança, mas enfim. O gol e a homenagem não serão apagados, embora o Santista quisesse muito. Aliás, essa não é a única memória com o Marcelinho em campo que o Santista adoraria esquecer. Mais um público excelente para Santos e Corinthians. Vai valer uma vaga para a grande final do Campeonato Paulista de 2001. Sabe o nosso coletivo? Faltavam 4 minutos do Qatar em 2022. O Santos tem sua versão própria desse meme. Faltavam 20 segundos. O time tava na fila há anos e a 1 minuto do fim tinha a vaga na final praticamente garantida. Quem passasse pegava o Botafogo de Ribeirão. Era a chance perfeita de voltar a ser campeão. O primeiro jogo tinha sido 1-1, gols de David e Everton, mas na volta, indícios de um jogo maluco. Dodô e Marcelinho Carioca perderam pênaltis na trave. Renato fez 1-0, o Marcelinho empatou. E a comemoração mostrava o nível de tensão no clássico do time favorito. E ainda assim a vantagem era do Santos, a torcida já fazia festa, mas faltavam 20 segundos. E o Corinthians não é brincadeira. A linha de fundo, faz o corte, vem Corinthians. Marcelinho saiu da bola, vem Ricardinho, bateu. Gol do Corinthians! 5 dias depois, o clássico ainda ganhava os noticiários. O Corinthians usou um equipamento eletrônico para melhorar a comunicação entre técnicos e jogadores durante uma partida de futebol. Tecnologia usada pela NFL desde 94, que nunca chegou no futebol. Na época, não tinha regra falando que podia, mas também não tinha regra falando que não podia. O Ricardinho admite que o ponto ajudou muito. Ele se reposicionava o tempo todo com as instruções de Lucha, se aproveitou de uma brecha, não foi punido e garantiu mais um estadual pro Corinthians. Mas 5 anos depois, ele compensou pro outro lado. No Paulistão de 2006, o Santos vinha machucado. Era o primeiro encontro dos times desde o eterno 7-1 no Brasileirão. O Corinthians com o time todinho, campeão brasileiro de 2005, Tevez, Neymar, Carlos Alberto e companhia. Clássico no Morumbi, o Santista mais otimista achava que só um milagre pra ganhar esse jogo. Uma artimanha de Vanderlei Luxemburgo, que aprontou uma absurda. Santos, só mistério. A escalação ainda não foi divulgada. Ou eu tô louco, ou eu tô enganado aqui. Eu tenho 11 jogadores de linha do Santos dentro de campo. O Geilson tá ali para dar uma confundida a mais no Antônio Lopes. O Antônio Lopes entrou no gramado desesperado, tentando entender se o Santos ia jogar com 2 atacantes ou 3 zagueiros. Quando o Geilson saiu e ficaram 11, o nó tático já tava armado. Tá todo mundo procurando entender o que tá acontecendo. No mínimo, o Luxemburgo já conseguiu tumultuar o começo do clássico. Com 3 zagueiros, o Santos trancou a porta na cara das estrelas do Corinthians. A expulsão de Luiz Alberto parecia que ia desequilibrar, mas aí veio o elemento surpresa. O torcedor do Santos às vezes implica com o Geilson. O Santos conseguiu a vitória com o gol de Geilson, justo ele que começou no banco depois de confundir todo mundo. Esse foi o jogo mais importante da campanha do Santos, que acabou com o jejum de 22 anos sem título naquele Paulista. Clássicos extremamente intensos. Vocês sabiam de tudo isso? Se curtiu, compartilha com aquela pessoa que não perde um Corinthians e Santos. E conta pra gente nos comentários qual foi o clássico alvinegro que mais te marcou. E não esquece de se inscrever no canal do Paulistão, porque semana que vem tem mais história de clássico. Tamo junto. Wow.